Uma vez pessoal, né? A gente há poucos instantes na outra aula a gente viu a conclusão do tema iluminismo, né? E que é um tema muito importante, né? E dentro desses dois movimentos, iluminismo, a gente tem agora o tema que é assim de extrema importância para a gente, tá? Eu vou bater aqui Revolução Inglesa e, consequentemente, também Revolução Industrial, certo? Dentro da Revolução Inglesa, a gente vai ter a Revolução Puritana, que ocorre a partir de 1640. E o que vai ser essa Revolução Puritana, segundo ano? Vai ser o conflito que vai ocorrer na Inglaterra, né, entre a monarquia e o parlamento inglês. E o que acontece aqui, pessoal, nesse contexto? Você sabe muito bem que na Inglaterra existe, hoje, na atualidade, uma monarquia parlamentarista, né? E lá a gente vai ter a chamada Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes são aqueles que representam, por exemplo, o monarca, e Câmara dos Comuns, o que representa a maioria da população. E vai haver, na verdade, dentro dessa Revolução Puritana, em 1640, esse conflito que vai envolver o parlamento e a monarquia. No entanto, o Carlos I, na época, que era o rei, né, ele não aceita a intervenção do parlamento e, de forma autoritária, ele vai impor seus interesses. A Revolução Gloriosa, né, como a gente pode assim conceber, a Revolução Gloriosa, a gente pode, por exemplo, já mais adiante, em 1688, vai ser assim chamada. Por quê, professor? Porque vai levar, dentro desse processo revolucionário, o fim da monarquia absolutista, né? E vai ser instaurado na Inglaterra uma chamada monarquia constitucional, certo? Nesse contexto da monarquia constitucional, o rei não vai ter poderes sobre o parlamento, certo? E tanto o parlamento quanto o monarca o poder será regido a partir de uma constituição. No entanto, o que eu tenho interessante aqui? A manifestação da crise do sistema absolutista e do poder monárquico. Em que momento isso acontece? Isso acontece, pessoal, logo diante do processo de instauração que vai envolver a monarquia absoluta versus os puritanos, né? Ou, se eu posso dizer assim, os que defendiam aí a população de forma geral. No entanto, com a instalação ou a instauração do regime parlamentarista, vai ser muito importante para contestar agora o poder absolutista do monarca. Essa Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, só para vocês terem uma ideia, só para resumir aqui a coisa, a Revolução Puritana vai ser a organização, vai ser o movimento de revolta entre a monarquia absolutista, entre o rei e o parlamento, e a Revolução Gloriosa vai ser o momento onde essa monarquia absolutista ela deixa de existir na Inglaterra e a monarquia inglesa ela passa a ser constitucionalista, ou seja, regida por uma constituição, e o poder do rei passa a ser diminuído. E o parlamento existe até os dias de hoje, desde a Revolução Gloriosa na Inglaterra, pessoal, certo? No entanto, essa Revolução Gloriosa e a Revolução Puritana, esses puritanos, eles eram protestantes. Deixa eu só fazer uma analogia aqui, tá? Esses puritanos, pessoal, eles tinham uma relação com o protestante, eles já vinham de um conhecimento desde o processo da Reforma Protestante, e esses que vão agora confrontar-se com o rei serão muito importantes aqui agora para dar base ao que a gente vai ver daqui a pouco, que é a chamada Revolução Industrial. Então eu posso compreender que a Revolução Gloriosa e a Revolução Puritana vai dar condição no século XVIII à Revolução Industrial e ao desenvolvimento do capitalismo industrial e financeiro.
Eu tenho também, a partir de agora, as relações antagônicas, ou as relações opostas envolvendo a monarquia e a burguesia. Na tradução disso aqui, segundo ano, eu tenho como relevante nessa situação que envolve monarquia versus burguesia, eu tenho aí o que eu disse lá atrás, né? Na Revolução Puritana, a relação que vai envolver puritanos versus monarca. E dentro da etapa da Revolução Inglesa, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um detalhe que é muito importante, que a gente destaque. A exemplo, a Grande Rebelião. Nessa Grande Rebelião, pessoal, o que acontece aqui? Eu vou ter um dos líderes radicais e ele vai ser chamado de Oliver Cromwell. O sobrenome é esse aqui, Oliver Cromwell. E dentro dessa rebelião ele vai organizar um exército burguês, né? Um exército com grande parte desses comerciantes que ele conhecia. E esse exército burguês, que será organizado pelo Oliver Cromwell para tomar o poder na Inglaterra na época, será chamado de cabeças redondas, né? Por que assim chamado de cabeça redonda? Porque eles vão se recusar a usar as perucas dos nobres, né? Será um momento revolucionário, será um momento onde não se aceitava mais o poder nobre na Inglaterra, né? E o Oliver Cromwell vai usar essa população, vai usar esse discurso de enfrentamento, de derrubar o poder do nobre, derrubar o poder do monarca. Porém, pessoal, eu vou te mostrar daqui a pouco que o que vai acontecer quando o Oliver tomar o poder vai ser totalmente o oposto, tá? E é nesse contexto aqui que, quando o Oliver Cromwell designa esse movimento, que vai dar início, por exemplo, à Revolução Puritana e à própria Revolução, a Guerra Civil Inglesa. Dentro da Guerra Civil Inglesa, que já se inicia desde o processo da grande rebelião, que quando o Oliver convoca um exército burguês, para tomar o poder, envolve também os puritanos, e essa guerra civil também começa a ocorrer, começa a se desenvolver. Professor, por que guerra civil? Porque a população civil também se envolve no movimento. Isso aqui vai ser interessante, pessoal, porque a partir da grande rebelião e dessa guerra civil e do movimento da Revolução Puritana, acreditava-se que o Oliver seria do melhor, por exemplo, para a Inglaterra, né? E o que é interessante em tudo isso? Que o Oliver, ele chega ao poder, ele instaura uma república, né, com a proposta muito bem vista pela população. Porém, na prática, o Oliver Cromwell tinha uma afeição, tinha uma paixão muito grande por uma ditadura personalista. Ou seja, ao invés do que a população esperava, que o Oliver fosse transformar a Inglaterra numa república onde o povo tivesse vez e voz, não é o que acontece. O que acontece a partir de aqui, quando o Oliver chega ao poder, apoiado pelos puritanos, pela sociedade civil, ou coisa parecida? Em 1653, só para vocês terem uma ideia, o parlamento britânico vai ser dissolvido pelo Oliver Cromwell e não há mais, por exemplo, como haver uma não concordância ou coisa parecida, uma vez que o parlamento foi dissolvido pelo Oliver. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai se intitular como o Lorde Protetor da Inglaterra, ou seja, um Deus Todo-Poderoso, um ditador, né? Não tendo assim nenhum poder mais limitando ele, né? Aí ele se transforma no líder máximo. Então a República de Cromwell nada mais foi do que uma ditadura, onde o povo acabou acreditando que havia uma melhoria para a Inglaterra, mas não foi bem assim que aconteceu, tá, pessoal? Depois eu tenho aqui o processo de restauração, e nesse processo de restauração, o que significou isso aqui, segundo ano? O processo de restauração monárquica vai ser o seguinte: o Guilherme de Orange, que vai ser sobrinho e genro do rei Jaime II, ele era um protestante, ou seja, ele era um puritano, né? Ele era um puritano, ou ele era um protestante, né? E o que vai acontecer a partir daqui? Várias pessoas, vários fiéis protestantes, puritanos,
começa agora a unir-se, né, com outros protestantes para destituir do trono o rei, né, que havia dominado, que havia tentado dominar naquele contexto do Orange, lá atrás, o poder. Porém, pessoal, o que acontece aqui? O Guilherme de Orange, ou coisa parecida, ele acaba retomando o poder na Inglaterra, tá? E proclamando uma nova monarquia. Porém, se auto-intitulando monarca. Porém, o que ocorre aqui nesse contexto? Segundo ano. Essa restauração, né, por isso que vamos chamar aqui de Revolução Gloriosa, essa restauração não era mais aceita pela sociedade inglesa, por isso Revolução Gloriosa, né? E a sociedade ele impunha aí um governo onde tivesse pautado numa monarquia parlamentarista, mas designando-se assim uma constituição. Daí uma monarquia constitucional, onde o parlamento volta a ser restaurado, a monarquia ela vai existir, porém seguindo leis constitucionais. Até o dia de hoje, na Inglaterra a gente tem uma rainha, a Rainha Elizabeth, e ela reina, mas não governa. Professor, como assim? Ela é rainha, mas ela não governa sozinha. Os poderes dela são limitados. Ela governa juntamente com o parlamento britânico, ok? Eu tinha também a questão religiosa, que estava envolvida nesse processo, a alta nobreza, a alta burguesia e a gentry e a pequena burguesia. Quem fazia parte da alta nobreza? Os lords, ou o anglicanismo. Esse anglicanismo, pessoal, ele vem de uma religião fundada pelo rei Henrique VIII, diante da reforma protestante, né? Quando ele queria casar, mas não foi possível o divórcio pela Igreja Católica, ele funda a sua própria igreja e casa-se com Ana Bolena. No entanto, a ideia não era somente casar com Ana Bolena, a ideia era unificar as terras da Inglaterra e tomar terras da Inglaterra, uma vez que grande parte das terras da Europa era da Igreja Católica. Isso vai ser muito importante, segundo ano, a partir de agora, porque também eu vou ter outros grupos que irão aderir ao movimento. Ao exemplo da alta burguesia e a gentry, que eram os presbiterianos, né? Grupos de protestantes. E eu tinha também a pequena burguesia, que eram os puritanos, os chamados calvinistas. Você pode virar para mim e dizer assim: pô, professor, pelo que eu estou observando aí, só tem protestante. Pois é, pessoal. A maioria aqui, a Inglaterra tem maioria protestante, ao contrário da França. A maioria da França é católica, tá? Então, explicando direitinho, mais uma vez aqui, a Grande Rebelião vai designar a revolta do parlamento contra a monarquia absolutista após a disputa pela soberania do poder, como já falei lá atrás. O parlamento conquista a soberania política, e isso aqui vai ser muito importante até o dia de hoje. Esse processo será conhecido como a Grande Rebelião. Na Guerra Civil vai ter a reação do rei Carlos I e a divisão dessa sociedade, como eu disse lá anteriormente, tá? Dentro do contexto da Guerra Civil. Os adeptos às causas do anglicanismo e dos católicos, e os adeptos às causas dos parlamentaristas, dos parlamentares, né? Parlamentarista. Então essa sociedade aqui será extremamente importante, porque o rei Carlos I, que vai tentar impor sua monarquia absolutista, não vai ser possível, tá? A Revolução Puritana, ou a reação puritana, se posso dizer assim, executarão o rei Carlos I e instalarão uma república, né, chamada República de Cromwell, com Oliver Cromwell, ou Cromwell, como vocês queiram entender. Mas o que eu chamo a atenção aqui, pessoal, que a República do Oliver Cromwell vai ser uma república ditatorial. O que as pessoas acreditavam que seria um positivo passa a ser um pouco perigosa quando ele chega ao poder. Então, a aliança da burguesia com a pequena nobreza rural possibilita aqui o governo do Oliver Cromwell. Essa república do Oliver Cromwell, ou Cromwell, né, passa a ser uma república ditatorial, né, onde ele destitui o parlamento e se apodera, né, ele se auto-intitula o Lorde Protetor da Inglaterra. Ele realiza medidas internas e externas, como supressão das estruturas feudais vigentes,
eliminando todos os obstáculos institucionais. O seu poder estava ligado ao exército, né? O que fez com que ele chegasse ao poder, que é aquele exército burguês. E para governar ele precisava do parlamento. Logo, o que ele faz com o parlamento? Ele destitui o parlamento. Confisca, ou seja, toma os bens da coroa, da monarquia e da igreja, como uma forma de controlar a sociedade inglesa. E essa restauração ocorre com a morte de Cromwell, né? Ele não deixa sucessor e aí a monarquia inglesa ela volta a acontecer. Por isso o processo conhecido como restauração. O que é interessante aqui, como eu disse antes, a monarquia inglesa ela volta a acontecer, porém não volta mais como o antigo regime, ou seja, nós não temos mais na Inglaterra, com a morte de Oliver Cromwell, uma monarquia absolutista, né? O absolutismo ou a monarquia absolutista está definitivamente derrotada na Inglaterra. Isso é interessante, pessoal, porque vai voltar ao poder o Carlos II. Vai ser esse o novo rei que a gente vai ter. Porém, ele estava privado de todos os seus instrumentos do poder absoluto. Ele não vai mais poder agir de forma absoluta, porque não tinha mais, entre aspas, a graça de Deus, como se dizia, como se dizia lá no Iluminismo, que o monarca era escolhido por Deus para governar na Terra. Mas agora, quem tinha o controle desse monarca era o parlamento e a Constituição. O que é interessante a partir de agora? A Revolução Gloriosa. Essa Revolução Gloriosa, ela ocorre com o Guilherme de Orange, como eu já disse lá anteriormente, que vai implantar a monarquia parlamentar de caráter liberal. Isso aqui é importante, porque o que seria essa monarquia parlamentar de caráter liberal? Era uma monarquia parlamentar pautada em uma Constituição. E isso vai ser muito importante. E o que ele vai fazer aqui, pessoal? Ele vai propor e incentivar a expansão do capitalismo, daí a importância agora do Guilherme na Revolução Industrial. Ele vai criar os atos de tolerância, de liberdade religiosa, exceto a católica. Por que exceto a católica? Eu já disse a vocês, porque na Inglaterra, até hoje, a maioria é protestante. A Declaração dos Direitos, o rei subordinado ao parlamento. Daí o nome da Revolução ser conhecida ou ser intitulada como Revolução Gloriosa de 1668. Então, por que gloriosa, professor? Porque a partir de agora a Inglaterra não vivia mais uma monarquia absolutista, e sim uma monarquia parlamentarista de caráter liberal, onde o rei não governava mais sozinho, e sim por um parlamento, tá? Outro assunto que a gente vai estar abordando aqui nessa aula, segundo ano, vai ser a Revolução Industrial, que também ocorre na Inglaterra, tá? A Grã-Bretanha do século XVIII. Professor, quais são as causas que faz com que a Revolução Industrial ocorra na Inglaterra e não em outra, sei lá, na França, na Holanda, na Espanha, Portugal? Por que ocorre na Inglaterra? Pessoal, segundo os historiadores, a Revolução Industrial, a Inglaterra vai ser pioneira na Revolução Industrial, primeiro, porque ela vai ser o primeiro país, nesse contexto aqui, a consolidar, também a consolidar a monarquia parlamentar. Então, cuidado, porque se você, mas professor, o primeiro país a consolidar a monarquia vai ser Portugal. Sim, mas monarquia em Portugal vai ser uma monarquia absolutista. Mas o primeiro país da Europa a consolidar uma monarquia parlamentar vai ser a Inglaterra. Então isso vai ser muito importante, porque a monarquia parlamentar, é o parlamento que era regido por grande parte puritanos, ou seja, protestantes, e esses protestantes eles eram burgueses. Então agora eles vão incentivar o negócio com a burguesia. Isso vai ser muito importante. Outro fator importante, as leis de cercamentos. O que era isso aqui, pessoal? Os campos na Inglaterra eram campos abertos, segundo ano. As terras como é que eu poderia dizer? Não tinham donos, a rainha, o rei, ele não tinha um controle total na época. Com os cercamentos, com as leis de cercamentos, todos que eram donos, de certa forma, não é que ele não tinha um dono, mas todos que tinham controle daquele território, por exemplo, dos camponeses, que moravam naquela época nas localidades, eles passam a não ter mais controle daquelas terras, eles passam a não ter mais controle daquela localidade. E esse cercamento, as terras cercadas, elas passam a ter um controle agora do rei.
E o professor e os camponeses vão fazer o quê? Vão ficar dependentes daquele monarca. Porém, grande parte desses camponeses vão migrar para as cidades. E vai ser muito importante a partir de agora, porque essa ida dos camponeses para as cidades com o cercamento, e eu vou chamar o cercamento aqui de enclosure. Enclosure, que também significa cercamento, tá? Vai fazer com que esses camponeses acabem migrando para a cidade e lá eles passem a trabalhar nas fábricas, né? Irão se aprimorando e irão trabalhar nessas fábricas. Outro fator importante aqui, que vai ser pioneirismo, que a Inglaterra vai ser pioneira, é a ênfase na produção para o mercado interno. Ora, inicialmente, a produção na Inglaterra, na Revolução Industrial, vai ser desenvolvida, vai ser feita para o mercado interno. Por exemplo, alfinetes, vasilhas, facas, tecidos, etc., serão produzidas para vender na própria Inglaterra, na própria Grã-Bretanha. Só que aí, pessoal, o que acontece, né? Ao longo do tempo, a produção começa a aumentar muito e começa a ter um excesso de produção. E a Inglaterra não mais comprava. Era necessário aqui o avanço, né, de chegar além fronteiras para vender os produtos. Daí a necessidade de fabricação de mais outros meios para levá-lo até determinado local. É aí que vai surgir, por exemplo, o trem, né, que vai surgir, por exemplo, o navio a vapor, enfim, tá? A arrancada imperialista desenvolvendo a indústria de base, a metalurgia, a siderurgia, para fins bélicos e as ferrovias. Como era o trabalho na era industrial, antes e depois? Pessoal, o trabalho na era industrial, antes da era industrial, o trabalho antes da Revolução Industrial, significava um castigo divino, implicando dor e humilhação. Ou seja, o trabalho era algo que você sofria para sobreviver. O trabalho era visto como um sacrifício, né? Um sacrifício para Deus, um sacrifício. Era algo que você se utilizava, que você promovia para a sua própria sobrevivência da sua família, mas que era um castigo, né? Trabalhar era algo que não era para quem era nobre. E isso era muito importante. Então, quem trabalhava? O camponês, né? Era algo que mostrava que só o miserável trabalhava. Só que depois da Revolução Industrial, começou-se a perceber com o capitalismo que, olha só, passa a significar uma condição básica para a salvação perante Deus. Por que isso vai ser importante? Porque vai existir a teoria protestante, a teoria de João Calvino, que ele vai ser um protestante, ele vai dizer o seguinte: ora, você nasce predestinado a ser pobre, mas se você trabalhar, você pode mudar de vida. Ora, pessoal, você começa a perceber na teoria do Calvino aqui que eu sou pobre, mas se eu trabalho, eu fico rico, eu mudo de vida. O que as pessoas vão começar a imaginar? Que o trabalho não é mais um castigo, o trabalho agora passa a ser uma salvação. Essa teoria do João Calvino foi muito importante durante a Reforma Protestante, tá? Então o trabalho passa a ser uma ideia do homem mudar de condição social. E isso ocorre até os dias de hoje, tá? A primeira coisa que você faz de imediato é procurar um trabalho para você ter dinheiro, para você melhorar a sua vida, para você comprar um carro, enfim. Observe que a gente está aí, por mais que seja um trabalho árduo ou cansativo, a gente aposta nisso, tá? Qual vai ser, a partir de agora, as mudanças sociais com a Revolução Industrial, pessoal? O que é que eu tenho de interessante aqui? Eu tenho o valor do trabalho, como eu disse agora. Antes, o trabalho era visto como um sacrifício, e agora, com a Revolução Industrial, o trabalho é visto como algo de valor. Outro fator importante é a divisão do trabalho. Na Revolução Industrial, segundo ano, a divisão do trabalho vai ser muito importante. E o que é que vai fazer? Quais são as consequências com a divisão do trabalho? Pessoal, antes o trabalhador ele fazia todo o processo sozinho. Por exemplo, na sua casa, na casa daquele artesão, eu mesmo cortava o couro, eu mesmo preparava o solado do sapato, eu mesmo preparava o material, eu mesmo batia o prego, ou seja, eu demorava 2, 3 dias ou mais para fazer um par de sapato. Só que agora, com a Revolução Industrial, eu vou ter a divisão do trabalho. O que significa isso?
Alguém corta o couro, alguém prepara o solado do sapato e alguém bate o prego. Consequentemente, o outro já coloca o sapato na caixinha. Essa divisão do trabalho faz com que eu aumente a produção. Aumente a produção. Isso vai ser muito importante a partir de agora com a divisão racional do trabalho, tá? E um dos precursores da divisão do trabalho vai ser o Adam Smith. Porém, o que é que eu vou ter com a divisão do trabalho? A alienação desse trabalhador. Esse trabalhador passa a ser alienado. Na nossa aula de Sociologia, Trabalho e Sociedade, não sei se foi Larissa, eu não lembro agora quem foi que comentou, mas a gente viu lá, eu até citei o filme Tempos Modernos com Charlie Chaplin, onde ele desenvolve um tique nervoso, né, de tanto fazer o trabalho repetidamente apertando parafusos. Essa alienação do trabalhador causava muito problema, né? E aí é onde entra o Karl Marx com a questão da alienação também do trabalho e a robotização. O abuso do trabalho feminino infantil, o que significa isso aqui, professor? Significa o seguinte, segundo ano, que como o salário era muito pouco, o homem ele acabava levando a sua esposa e os seus filhos também para ajudar na fábrica, né? Não era permitido, mas aí essa exploração acontecia, mulheres e crianças nas fábricas, tá? Na Inglaterra houve vários casos de crianças que foram mutiladas, né, pelas máquinas, quando eles iam limpar, por exemplo, a sujeira debaixo das máquinas e acabavam sendo mutiladas ou até mesmo mortas. No caso das mulheres, elas eram abusadas, né? Não abusadas no sentido de sexual, mas abusadas no sentido de carga horária excessiva de trabalho. A carga horária girava em torno de 12 a 16 horas por dia. Olha aqui o que eu estou falando em relação à divisão do trabalho, pessoal. Ó, só para você ter ideia. Eu tinha a cooperação simples, né? O que significa isso aqui? A mesma mulher lava o prato, ela mesma seca o copo, ela mesma coloca lá em cima. Se você observar do lado de cá, observa aqui, a divisão do trabalho, eu tinha uma lava, outra seca e outra guarda. Observe que a rapidez na produção do trabalho vai ser bem maior do que a mesma que lava, a mesma que seca e a mesma que guarda no armário, tá? O trabalho infantil, aqui como eu estava te falando, a presença infantil nas fábricas, e muitas dessas crianças elas eram mutiladas ou até mesmo mortas pela máquina. Eu vou ter também, pessoal, as mudanças sociais causadas, né, a partir do desenvolvimento das fábricas. E eu vou ter uma relação muito próxima entre operários versus burguesia. Esses operários aqui, pessoal, eles vão concentrar em áreas fabris, as chamadas áreas operárias, ou em bairros muito populosos com péssimas condições sanitárias. No filme Tempos Modernos mostra muito bem, né, em uma das cenas do filme, quase no final, onde o Charlie Chaplin, o Carlitos, na verdade, que é o personagem do filme, com o ator Charlie Chaplin, ele mora próximo à fábrica, porque ele trabalha numa fábrica, e ele toma banho assim no esgoto, né, próximo a um esgoto. Inclusive ele até cai no esgoto, é bem interessante. E a burguesia, né, que vai morar nas alamedas, né, nos grandes bairros com árvores, né, casas lindas e toda praticidade, né, onde vai caracterizar essa distinção, essa desigualdade. Então eu vou ter, diante dessa questão das máquinas, pessoal, a reação do trabalhador. E essa reação do trabalhador é a seguinte: eles vão acreditar que com as máquinas fazendo todo o serviço do homem, o grande culpado do desemprego, da desigualdade social, são as máquinas. E qual vai ser a reação desses trabalhadores, pessoal? Eles vão utilizar-se dessa desculpa, entre aspas, aqui, e vai partir para a destruição dessas máquinas, né? Eles vão compreender que essa luta de destruir as máquinas será muito importante para que o desemprego não aconteça mais. Daí eu vou ter um movimento conhecido por ludismo, né? Onde os trabalhadores irão considerar que as máquinas eram responsáveis pelo desemprego e pelos baixos salários. Eles passam a quebrar essas máquinas, inundam minas, vão queimar colheitas, com uma forma de revolta. Era uma forma de afirmar o seu poder, né? Ou seja, eu já tenho aqui uma primeira luta operária, né? Uma luta de classes, se eu posso dizer assim, como o Karl Marx vai chamar. Professor, por que era chamado de ludismo? Porque o líder do movimento era o general Ned Ludd. Ned Ludd.
né, de Lud, daí o nome ludismo, tá? Porque o líder do movimento vai ser esse cidadão, tá? Então, nessa perspectiva, eu tinha também o cartismo, né? E o que vai ser o cartismo, pessoal? Esse proletariado, né, esses operários aqui, eles desejavam participar do parlamento inglês, né? Daí eles vão enviar cartas, né, para o parlamento, desejando a sua participação na política, né? Como uma forma de lutar em prol da sociedade inglesa. E aí eles vão incorporar a ideia de uma democracia, igualdade e coletivismo nas lutas dos trabalhadores, ou seja, o cartismo vai ser um movimento de luta para participação no parlamento inglês, mas também uma forma de incluir os interesses dos trabalhadores, das lutas dos trabalhadores no processo de participação político. Então, pessoal, a gente encerra aqui essa aula de Revolução Inglesa e Revolução Industrial. A gente bate mais um assunto, né? Que é o capítulo 2 do nosso material didático, ok? Então, a gente encerra a nossa aula aqui. A todos, até amanhã na nossa aula de arte. Abração.